Olá, hoje é a nossa terceira aula e o texto que vamos estudar em primeiro lugar é Tiago 1, 13 a 18. Antes de mais nada, é importante que observemos o todo da carta novamente para podermos integrar cada parágrafo a esse todo. Lembrando aqui que o tema da carta são os testes que desafiam a obediência do crente, do leitor a Deus. Aqueles leitores, os leitores de Tiago estavam passando por testes que desafiavam a vida deles com Deus, desafiava o dia a dia deles com Deus, desafiava o caminhar deles com Deus. E a maneira como se reage a esse teste, Tiago afirma para nós que a maneira como cada um reage a esses testes podem ser de duas formas, ou obedecendo ou desobedecendo a palavra de Deus. Esta maneira vai demonstrar a qualidade da fé que a pessoa tem. Essa fé pode ser demonstrada como madura ou imatura. E falamos que isso tem a ver com áreas e não como um todo, a vida como um todo. Mas a fé, em algumas áreas, podem ser maduras e outras áreas não serem maduras. A reação dessa pessoa também aos testes não só demonstrará a qualidade da sua fé, mas também determinará o que ela receberá de Deus. E ela pode receber crescimento espiritual, galardão, bons frutos na condução da sua vida, conduzir a sua vida de forma que colha bons frutos, ou a disciplina de Deus. Falamos que a disciplina de Deus, ela nem sempre é como alguns acreditam, como um raio que vai cair do céu, mas que a disciplina de Deus começa com aquela sensação de que estamos separados de Deus, que estamos longe de Deus, que o nosso pecado nos fez perder a comunhão com Ele. Isso vai progredindo à medida que cada pessoa vai se mantendo no erro, no pecado. E Deus vai usando as suas ferramentas de disciplina para poder trazer a pessoa de volta. Esse é um processo natural da vida cristã. Essas ferramentas, elas podem ser mais duras, mais difíceis, ou menos duras, menos difíceis. Como um pai faz com um filho, uma criança, que percebe que a criança não se arrependeu, então ele a disciplina novamente. Mas quando o pai percebe que a criança se arrependeu logo, a disciplina ela é muito mais simples. Ela é basicamente aquela perda de comunhão e que logo é restaurada. Então, ao olharmos todos os parágrafos da carta, devemos olhar nessa perspectiva, que a reação que um cristão, que alguém tem diante dos testes que enfrenta, reação obediente ou desobediente, vai demonstrar a qualidade da sua fé, madura ou imatura, e vai determinar o que ela vai receber de Deus. Galardão, bons frutos, crescimento espiritual ou a disciplina de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, então, no parágrafo capítulo 1, de 13 a 18. Vamos ler o texto e fazer uma comparação do parágrafo com a carta como um todo e também observar os detalhes do parágrafo. Leia comigo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias
das suas criaturas. É importante nós lembrarmos aqui que esse parágrafo é um parágrafo que se relaciona com a carta da seguinte forma: os leitores, eles estavam passando por tentações, e essas tentações eram colocadas na conta de Deus, ou seja, eles tinham essas tentações e culpavam a Deus por serem tentados. Dessa forma, então, Tiago começa dizendo: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Se nós pudéssemos resumir, então, esse parágrafo numa oração, numa frase, diríamos o seguinte: a natureza santa de Deus o impede de expor suas criaturas ao pecado com a intenção de fazê-las tropeçar. É interessante que o Tiago aborda nesse texto aí tanto a natureza humana quanto a natureza divina, a natureza de Deus. A defesa de Tiago para que as pessoas não colocassem a culpa das suas tentações, das suas quedas em Deus, estava baseada nas duas naturezas, tanto na natureza humana quanto na natureza divina, tanto na pessoa, o ser humano, quanto na pessoa de Deus, aquele que criou todas as coisas. E ao observarmos esse pequeno resumo aqui, que essa é a natureza de Deus que impede Deus de expor as suas criaturas, os seus filhos, ao pecado ou à tentação, com a intenção de fazê-las tropeçar, também é repetida por Paulo. Quando nós olhamos lá, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Veja que ele aqui também fala da natureza humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Veja, ele fala também da natureza de Deus. Deus é alguém que tem fidelidade, é alguém fiel. O caráter de Deus é assim. Então ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É importante a gente observar alguns aspectos desse texto aqui, de 1 Coríntios 10, 13, que ele primeiro aborda essa ideia da natureza humana, dizendo que toda tentação é natural do ser humano. Que o ser humano não precisa se impressionar, ou não precisa achar que não terá tentação, ou não precisa que alguém achar que alguém colocou essa tentação sobre ele e quer culpar alguém por isso. Mas isso faz parte da natureza humana. Por isso que Paulo também disse, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, que não fosse natural. Mas veja que é importante, há um contraste aqui no texto, ele diz, mas Deus é fiel. Então, ele mostra aqui o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, e em seguida ele mostra a aplicação da fidelidade de Deus. Ele mostra como Deus agiu em relação à sua própria fidelidade. Veja, ele diz assim, que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E, nesse sentido, nenhuma tentação é descontrolada por Deus. Então, quando Deus permite uma tentação na vida de quem quer que seja, Ele permite a tentação do tamanho que é possível a maturidade daquela pessoa suportar. E não só isso, mas é importante notar aqui no texto que a tentação, ela não é mais forte do que a pessoa e, além disso, Deus ainda provê um escape. Deus provê aí, juntamente com a tentação, o livramento.
Nesse sentido, Paulo, ele está se harmonizando, ele se harmoniza com Tiago. Quando o Tiago diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. E logo em seguida, então, Tiago começa a dizer as razões, mostrar por que ninguém pode dizer que ser tentado seria tentado por Deus. Ele diz assim, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. É importante nós observarmos aqui que essa tentação que Deus pode ser objeto, ela não pode ser uma tentação que venha do mal e uma tentação que seja interior dentro de Deus. O que Tiago está falando aqui é que Deus não sente aquilo que nós, seres humanos, sentimos. Deus não sente aquele impulso, aquela cobiça que nós, seres humanos, sentimos. Por isso, é importante nós lembrarmos do que esse texto nos ensina. Ele diz o seguinte para nós, ele mostra para nós que a falta de compreensão do caráter de Deus, ou seja, da sua santidade, da sua imutabilidade, da sua bondade, e também a falta de compreensão da pecaminosidade humana, isso pode conduzir o homem a culpar Deus por suas tentações. Veja que a ideia aqui está ligada à natureza de Deus e à natureza humana. Tanto a bondade, a santidade, a imutabilidade de Deus, quanto a pecaminosidade humana. Quando nós conhecemos, entendemos bem o que é isso, quando nós temos convicções do que é a natureza humana e do que é a natureza divina, aí sim nós nunca seremos induzidos a culpar Deus por nossas tentações. Dos versículos 14 e 15, Tiago aborda um aspecto muito interessante que já é a natureza do homem. Então ele começa dizendo assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A ideia aqui é que a natureza humana, nós, eu e você, normalmente respondemos ao mal com um desejo que é essa cobiça e que gera, ao pecarmos, gera o afastamento de Deus. O pecado vai sempre afastar o homem de Deus, porque, como o Tiago mesmo disse, Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é santo. E o problema aqui, basicamente, somos nós. Nós não podemos colocar a culpa num Deus perfeito, santo, que não erra, que não peca. A culpa aqui, basicamente, é nossa, do nosso próprio coração. Precisamos lembrar que o nosso coração é pecaminoso, é maldoso. E mesmo que nós tenhamos já sido redimidos, já tenhamos sido lavados, perdoados, mesmo que nós tenhamos uma nova natureza, quando nós cremos em Jesus, o Espírito de Deus veio e habitou em nós. Apesar disso, nós continuamos sendo pecadores. Isso é uma realidade, é uma verdade na nossa vida. Não podemos esquecer, não podemos negar isso e precisamos ter total convicção. Porque quando nós esquecemos disso, quando nós nos vemos como bons, quando nós nos
enxergamos como alguém que já não é mais maldoso, como era antes de Jesus. Ou alguns até nunca acharam que foram tão maldosos assim. O fato é que, quando isso acontece, nós enxergamos a nossa pecaminosidade, a nossa natureza, de uma forma errada e somos mais suscetíveis a errar, a pecarmos. Nós precisamos lembrar que, ao compararmos a nossa própria vida com a santidade de Deus, ao compararmos a nossa santidade, mesmo cristãos, com a santidade de Deus, nós vamos chegar à conclusão de que nós não somos nada, de que nós somos pecadores, de que dentro do nosso coração há uma hediondez, há um mal que um dia sim ele será extinto, mas ele ainda está lá nos incomodando, ele está lá buscando um espaço para poder nos influenciar. Que na verdade não são duas coisas diferentes dentro de nós, mas somos nós. O pecado está lá. Nós somos pecadores ainda, embora sejamos pecadores redimidos, embora sejamos pecadores perdoados, embora sejamos pecadores com o Espírito de Deus e por isso capazes de fazer o certo, capazes de nos tornarmos bons, nos tornarmos melhores e cada dia crescermos nisso. Sabemos que a perfeição, nos tornaremos bons perfeitamente quando nós recebemos aquele corpo, como Paulo fala, um corpo incorruptível. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala isso. Quando o corruptível for revestido pelo incorruptível. Quando o passageiro for revestido por algo eterno. Então, o nosso corpo pecaminoso já estará acabado e o pecado não existirá mais. Mas nós sabemos que isso ainda acontecerá nessa vida. Por isso é importante nós estudarmos essa parte, versículos 14 e 15, para entendermos como o pecado funciona dentro do nosso coração. Como ele acontece, como ele se dá. Porque ao conhecermos esse processo, ao entendermos profundamente esse processo, nós teremos plena convicção de quem nós somos, teremos plena convicção de que precisamos de Deus e teremos armas para combater o pecado que habita em nós. Por isso, veja só qual é o processo, como é que esse pecado acontece. Basicamente, Tiago diz que, no versículo 14, ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que Tiago está dizendo é que dentro do nosso coração, dentro de nós, está o desejo mau, está um grande desejo, está uma cobiça. E essa cobiça surge ali. Uma vez que ela não for abafada, uma vez que ela não for reprimida por nós mesmos, no poder do Espírito de Deus, na direção da palavra de Deus, de acordo com a força que vem do Espírito Santo, uma vez que nós não reprimamos esse desejo, o que acontece? Nós somos arrastados, atraídos por esse desejo. Esse desejo é como que se fosse um ímã e ele vai nos atraindo para o erro, para o pecado, para fazermos aquilo que é errado. E então, ao sermos atraídos, nós somos seduzidos também por esse pecado. E ao sermos seduzidos por esse desejo pecaminoso, nós acabamos sendo enganados como um peixe que pensa
que ali no anzol, né, ele pensa que aquilo é uma comida, é uma isca, então ele está ali, ele quer se satisfazer, ele vai comer, e então ele morde aquela isca. Mas ele não sabe que disfarçado por trás, né, a isca disfarça um anzol. É basicamente o que a nossa cobiça faz conosco. Ela nos engana, nos atrai e como um imã, e ela nos engana como uma isca num anzol engana um peixe. Nós precisamos brecar, parar esta atração e esta sedução logo no início. Quando surge essa cobiça, quando surge esse desejo interior, esse desejo forte, muitas vezes ele é forte, logo que surge, então nós precisamos parar. Isso acontece quando nós rejeitamos, quando nós percebemos o que está acontecendo no nosso coração e ali, naquele mesmo momento, nós rejeitamos aquilo e nós mudamos o nosso desejo, nós inclinamos o nosso coração para as coisas de Deus. Precisamos parar esse desejo, precisamos parar essa atração, precisamos parar essa sedução. É certo que alguns dos nossos desejos, por si só, já são pecaminosos. Nem todos os desejos são pecaminosos, mas alguns deles já por si só são pecaminosos. Como é que nós diferenciamos quando um desejo é pecaminoso e quando um desejo não é pecaminoso? Tem duas maneiras de medirmos, de avaliarmos tudo isso, o nosso desejo. Em primeiro lugar, a primeira maneira é nós precisamos olhar para a palavra de Deus e verificar qual é o critério para os nossos desejos, qual é o critério de Deus para a nossa vida. Olharmos para o nosso desejo, verificarmos que desejo é e olharmos para as Escrituras e percebermos o que Deus fala sobre o nosso desejo. Se Deus ele não gosta desse desejo, se Deus nos manda restringir esse desejo, se Deus diz que esse desejo é pecaminoso, então nós já sabemos na hora que nós precisamos cortar esse desejo e que nós precisamos pedir para Deus perdão, porque já pecamos. Quando nós temos um desejo já pecaminoso, nós acabamos pecando. Nem toda tentação é pecado, mas uma tentação, um desejo que é pecaminoso, ele já constitui um pecado. Mas tem aqueles desejos que necessariamente não são pecaminosos. Ao olharmos para as Escrituras, podemos ver alguns desejos que Deus aprova, que não tem nenhuma reprovação daquele desejo. Então, nós, para sabermos se é pecaminoso ou não, se podemos seguir em frente ou não, nós precisamos verificar qual é ou quais são as nossas motivações para aquele desejo, de querer aquilo que nós queremos. Então, ao percebermos dentro do nosso coração, ao analisarmos o nosso próprio coração e entendermos que tipo de desejo temos, nós podemos seguir em frente e concretizar esse desejo, torná-lo uma realidade, se estiver ao nosso alcance, ou então nós devemos reprimi-lo. No caso aqui, Tiago está falando de desejos pecaminosos, desejos que atraem como ímã e enganam como uma isca no anzol. E ao atraírem e enganarem, eles nos levam para o pecado. Esse desejo nos leva para o pecado.
por isso ele precisa ser refreado, ele precisa ser parado, ele precisa ser rejeitado. Como você tem lidado com os seus próprios desejos? Pense, pare um pouco para pensar. Qual é a sua motivação quando um desejo não é pecaminoso? Ou quando o desejo é pecaminoso, de que forma você lida com ele? Você sabe como refreá-lo? Você percebe antes? A primeira coisa a fazer é perceber que desejo é esse. É perceber que o desejo quer nos atrair, ele está nos atraindo. E ele quer nos enganar. Então, treine isso. O texto bíblico, quando Jesus falava com os discípulos, o texto bíblico foi registrado e nos diz: vigiai e orai. É interessante que quando nós vigiamos e oramos, nós temos mais capacidade de discernir o nosso próprio coração, os nossos próprios desejos. Quando estamos numa vida sem uma vida rápida, uma vida sem nós pensarmos muito, só pensarmos no trabalho, casa, nas coisas que nós temos que fazer, ou até nos nossos entretenimentos, tudo isso pode tirar de nós aquela habilidade, o desenvolvimento daquela habilidade de vigiar e orar. E quando nós somos engolidos por essa roda viva, rápida, do dia a dia, nós somos mais suscetíveis a cair no erro, a sermos mais facilmente atraídos e enganados pelo pecado. No momento que nós estamos da vida, é um momento muito propício para nós estudarmos mais a palavra, para nós meditarmos mais, orarmos mais, vigiarmos mais. É um momento em que nós podemos treinar o nosso coração, treinar a nossa mente para sermos pessoas que vigiam e oram constantemente. É isso que Tiago quer que os seus leitores façam. Eles precisavam entender qual era a natureza humana, qual era a inclinação da natureza humana. E ao entenderem isso, eles poderiam refrear os seus desejos e não seriam atraídos nem seduzidos. Porque assim, ao não serem atraídos e nem seduzidos, eles não pecariam e não se afastariam daquele Deus que os salvou. Por isso, uma percepção profunda, uma percepção, uma convicção da nossa pecaminosidade, da nossa natureza, nos ajuda a não colocarmos a culpa das nossas tentações em Deus. Em segundo lugar, ao observarmos também a natureza de Deus, nós percebemos que Deus não nos leva, não nos conduz à tentação, nem permite um tipo de tentação que nos entrega ao pecado. Pelo contrário, a natureza de Deus, ela basicamente provê a salvação para todo aquele que crê. E isso por meio da sua palavra registrada e por meio da sua palavra, o Logos de Deus, Jesus, o Deus encarnado, a sua palavra encarnada. Veja comigo os versículos 17 e 18, eles dizem assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Veja que ele fala com irmãos, amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Veja que nesse pequeno texto, nesses versículos 17 e 18, começando com o 16, Tiago mostra que aquilo que vem de Deus não é a tentação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele já disse. Deus não tem esse eco, esse desejo, esse eco no coração dele, que encontra uma tentação exterior e acaba sentindo esse desejo, como nós sentimos. Deus, ele não pode, isso não pode acontecer com ele. O texto diz que Deus, ele proveu a salvação. Lá do céu veio a salvação para nós. E ao crermos, nós temos a vida eterna. Veja que ele começa dizendo assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. E aqui nós temos, Tiago demonstra 3 características, 3 atributos de Deus que precisam ser conhecidos, e não só conhecidos, mas precisamos nos tornar convictos desses atributos, para que nós nunca culpemos Deus do nosso pecado, para que nós nunca culpemos Deus de nada de ruim que vem sobre nós, nada de mal venha sobre nós. É interessante que a palavra mal, ela na nossa mente, ela pode ser muitas coisas, mas o mal na mente de Deus é tudo que é pecaminoso. Para nós, às vezes, o mal é uma catástrofe, é o perder alguma coisa, é o sofrer com uma doença. Não é esse tipo de mal que Deus está falando e que Tiago está falando. A ideia aqui é o mal pecaminoso mesmo. É o mal que agride a santidade de Deus. E para nós não culparmos Deus das nossas tentações, nós também precisamos entender a natureza dele. Veja comigo que a natureza de Deus, Tiago aborda aqui 3 atributos, 3 características desse caráter de Deus. O primeiro é que de Deus vem toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, de Deus. E isso significa que Deus é bom. Queridos, nós precisamos ter muita convicção de que Deus é bom. Só que essa convicção, mesmo que nós tenhamos, ela pode ser abalada em momentos difíceis na nossa vida. Em momentos que nós estamos sendo testados, como os leitores estavam sendo testados. Por isso, Tiago chama a atenção de que Deus é bom. Ele sempre é bom. Em todo o tempo, ele é bom. Segunda característica que Tiago fala sobre Deus, ele é o Pai das luzes. Isso significa que Deus é santo. Lembra quando em 1 João, João diz assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Veja que luz e trevas estão ligados à santidade e ao mal. Trevas é o mal, é o pecado. E luz é a santidade de Deus. Quando Tiago diz que Deus é o Pai das luzes, ele é o todo santo. Ele é o santo, santo, santo que os anjos diziam em Isaías. Ele é santo. Não há nada de mal nele. Ele não induz ao mal. Ele não pode ser tentado ao mal. Ele não pode ser induzido a fazer o mal. Ele não pode ser seduzido e enganado para fazer o mal ou pecar. Deus é santo, é puro. Por isso, não podemos culpá-lo da nossa tentação.
Em terceiro lugar, Tiago fala que Deus não pode existir nele variação ou sombra de mudança. Ele não tem variação. Isso significa que Deus é imutável. Deus não muda. Se ele é bom, ele é sempre bom. Se ele é santo, ele é sempre santo. E Deus é bom, e Deus é santo, nós sabemos disso. Só que isso não muda. É sempre. É eternamente bom, eternamente santo. Ele é eternamente imutável, infinito, não muda. Quando nós entendemos tudo isso, se os leitores entendessem tudo isso, eles teriam uma grande mudança na sua atitude. Eles não diriam, sou tentado por Deus, Deus é que está me tentando. Sabe, irmãos, nossa natureza pecaminosa, ela tem a tendência de culpar os outros dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas tentações. Nós mesmos costumamos dizer, você que fez eu fazer isso aqui, foi sua culpa. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. O problema é que nós não estamos colocando a culpa no lugar certo. Sempre tentamos arranjar alguém para culparmos. Culpar dos nossos erros. Queridos, como nós já dissemos na aula anterior, a arrogância, o orgulho, também nos leva a culparmos as pessoas. O orgulho não nos leva somente a tratar as pessoas mal, mas o orgulho, a nossa própria arrogância, também, a nossa própria soberba, também nos leva a culparmos os outros, acharmos sempre um culpado, quer seja Deus, quer seja o vizinho, a pessoa que está ao meu lado, o meu cônjuge, o meu irmão, o meu familiar ou o meu amigo. Nós não podemos fazer isso. Isso é uma tendência da natureza pecaminosa. Isso vem desde lá do Éden, você sabe disso. Adão colocou culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Queridos, não é assim que deve acontecer. Alguém cujo coração é humilde, aprendeu a lidar com o seu próprio coração, tem a convicção da sua pecaminosidade e da santidade de Deus, precisa reconhecer que o nosso pecado, precisa reconhecer que o seu pecado é única e exclusivamente culpa de si mesmo, de mim mesmo. Eu sou culpado do meu pecado. Você é culpado do seu pecado. Pense nisso. Pare um momento. Ore a Deus. Avalie o seu coração. Veja como tem sido a sua vida. Você tem arrumado alguém para culpar? Você sempre tem colocado a culpa em alguém? Ou tem demonstrado a humildade, pedido perdão para Deus, pedido perdão para quem de direito, reconhecendo que Deus é santo, é bom, é imutável. Que essa palavra nos ajude a seguirmos no caminho do crescimento, dos bons frutos, do galardão, e não da disciplina de Deus.